Vamos lá, meus caros, tudo bem? Vamos falar aí de uma revolta sobre o período regencial, né? E entre essas, uma das revoltas aí que nós conhecemos, vamos falar um pouco da cabanagem, né? A ideia de fazer esse trabalho em cima da cabanagem é aprofundar em alguns aspectos. Muitas vezes a gente não dá muita bola para as revoltas do período regencial e acaba ficando um entendimento superficial, né? Então, a proposta aqui de montar essa aula desta forma que eu vou estar fazendo é dar uma certa profundidade ali a revolta da cabanagem e fazer e não fazer, mas produzir um entendimento mais claro sobre a revolta. Então vamos lá. Bom, a revolta da cabanagem ela acontece no Pará, mas na época era chamado de Grão-Pará, que reunia as regiões do Pará, do Amazonas, Maranhão e a região de Roraima e Amapá. Esse era o grande Grão-Pará. Mas nós falamos que o foco da revolta em si foi o Pará. Então esse é o ponto também interessante para a gente ali ficar atento ao vestibular, porque às vezes ele traz o Grão-Pará e uma mudança de nome deixa ali o aluno confuso. Quais foram os motivos dessa revolta? A pobreza, a fome, a miséria, a imposição do presidente da província, né? E a manipulação das camadas baixas. Então nós temos aí como os motivos dessa revolta a imposição, quem vai impor o presidente da província ao Pará? No caso, aqui o governo regencial, né, a regência, que tinha como a sua sede a cidade do Rio de Janeiro. Então esse é um ponto, é o primeiro ponto que nós temos que observar. A manipulação das camadas baixas, esse é um ponto muito recorrente na história do Brasil. Ali, manipular as camadas mais pobres, manipular as camadas mais baixas para o interesse das elites. Então, essas camadas baixas, elas são manipuladas. Professor, mas o interesse das elites, sejam elas elites conservadoras ou sejam elas elites liberais, o povo está sempre ali numa esfera de manipulação desses interesses. Bom, então vamos lá. Quem eram os participantes dessa revolta? Nós temos índios, escravos, brancos pobres, negros libertos, latifundiários, comerciantes, que no caso serão brasileiros, portugueses, indígenas e franceses. Nossa, professor, que diversidade com relação aos comerciantes, sim. E a grande maioria desses comerciantes estavam localizados aí na cidade de Belém do Pará, com quase 12 mil habitantes. Português por uma relação já tradicional. Um ponto que nós temos que lembrar aqui é o seguinte: a região norte, logo ali após a saída de Dom João VI do Brasil, teve uma relação muito mais forte com Portugal, dado um acordo entre Dom Pedro I e Dom João VI, em que a região norte ainda permaneceu ligada a Portugal, já mencionado em aulas passadas para vocês. Tanto é que nós tivemos uma revolta ali na região do Pará, que é essa revolta que vai produzir a questão da incorporação do norte ao Brasil, né? Não só no Pará, mas ali a região do Piauí, do Maranhão, né? As revoltas ali, tanto é que a região do Grão-Pará, ela só é incorporada ao território brasileiro em 1823, situação que nos coloca um ponto extremamente importante, né?
era que a própria região não se sentia totalmente pertencente ao território brasileiro, mesmo que por sua vontade ali ter demonstrado por revoltas que ocorreram o desejo de incorporar o território brasileiro. Isso foi feito ali apenas em 1823. Não vou entrar em detalhes dessa revolta, pois já mencionei a vocês lá atrás. E aqui tem alguns pontos que eu quero chamar a atenção de vocês. E é esses pontos que são fundamentais. Bom, eu tenho os latifundiários aqui com uma tendência conservadora. Essa tendência conservadora, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para alguns aspectos aqui. Em 1834 havia falecido Dom Pedro I, e quando Dom Pedro I faleceu, o antigo partido restaurador ali ele deixa de existir, sendo que os seus membros foram incorporados ao Partido Liberal Moderado, que passou a ser chamado de conservador, pois já tinha uma situação muito próxima ao conservadorismo, pois defendia a continuidade da monarquia. Alguns indivíduos do Partido Liberal ali, do famoso Partido Liberal Moderado, deixaram o partido, não concordando com a chegada dos restauradores, e foram para o Partido Liberal Exaltado, o que deu ao nome ali do geral desses indivíduos serem chamados de liberais. Outro apelido foi dado, os liberais moderados com os restauradores passaram também a ser apelidados de regressistas. E ali no outro caso, os liberais de progressistas ali. Então esses apelidos foram dados aí dentro deste contexto histórico, Então nós temos agora uma situação em que esses latifundiários eles têm a tendência conservadora, a tendência de que ali nós teremos um governo ali que seja conservador, que conserve as instituições já conhecidas ali e que não faça nenhum tipo de mudança brusca. Essa é a visão dos conservadores. Por outro lado, os comerciantes, principalmente de Belém, eles tinham uma tendência liberal. Essa tendência liberal tinha uma defesa também de uma certa autonomia ali das províncias, numa tendência muito mais próxima ao governo regencial. Por quê, professor? Porque quem estava governando ali era, neste caso, Diogo Feijó. E Diogo Feijó, ele era um liberal moderado, que quando há essa toda situação, se aproxima muito dos liberais exaltados ali. Então ele é um liberal. Automaticamente, um dos pontos que nos chama a atenção é que quando se assume um liberal ou um conservador, dentro dali para distribuir o poder em cargos políticos, será colocadas a maioria na tendência ali do governo central. Se o governo central tem uma tendência conservadora, nos cargos das províncias, a sua grande maioria será de conservadores. E se ele tem uma tendência liberal, na sua grande maioria, ali os indivíduos serão liberais ali. Então, essa é a tendência e isso é foco de disputas políticas também. Bom, nós temos ali a cidade de Belém, um porto extremamente importante. A região do Grão-Pará não era uma região rica, era uma região pobre que vivia muito das drogas do sertão e do escoamento da borracha, do cacau, da madeira, do tabaco e arroz. E esses são os principais produtos ali, fora ali as drogas do sertão.
Qual era o grande problema que nós temos ali? A discussão sobre quem seria o presidente da província. Lembrando que em 1834 nós temos o ato adicional de 1834 que coloca a regência una, eleito de forma indireta ali o Diogo Feijó, que passa a ser regente uno. Quem que ele vai escolher para ser o regente? E por outro lado ali, a região do Grão-Pará era tratada como região distante do centro do poder. Quem é o centro do poder? O Rio de Janeiro. O Grão-Pará era visto como algo que estivesse longe desse centro, não participava, como se ele não tivesse efetiva importância para as discussões ali do contexto do chamado Brasil. Isto é fundamental. Essa população se sente, no geral, rejeitada ali, não só pelos latifundiários, mas comerciantes em geral e a toda a população ali da província. Bom, meus caros, eu vou parar por aqui para esse vídeo não ficar muito longo e vou trabalhar com vocês na próxima parte. Até mais!